Encontro da redação de Teams do Cono Sul com o professor Juan Pablo Canata. Hola a todos, yo soy Vania, Olá a soy de todos, eu Paraguay. sou Vânia do Paraguai. Bueno, yo soy Fran de Córdoba. E eu sou Nosotros Fran somos de del grupo Córdoba, Redacción somos do Teens, grupo da la redação revista de de Teens, adolescentes y para revista adolescentes de del movimiento de los adolescentes para focolares. adolescentes do movimento dos focolares. Nosotros durante nuestras reuniones Durante os nossos encontros nos surgiram surgieron várias varias inquietudes preocupações acerca de la com a comunicación y cómo comunicação nosotros e como nos relacionamos relacionamos com as con las notícias e com as noticias, con redes las redes sociais. sociales. Y de ahí surgió Daí esta surgiu a idea ideia de fazer de uma realizar entrevista una com um entrevista con especialista una no assunto. persona especialista en el tema. Bueno, y es por eso que hoy vamos a hablar É por isso que hoje vamos falar com Juan Pablo Canata. Ele é formado em comunicação e mestre em sociologia, professor da Universidade Austral. Bem-vindo, Juan Pablo. Obrigado pelo seu tempo e por concordar em conceder esta entrevista. Muito obrigado pelas boas-vindas e é um prazer poder participar e compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada. E agora começamos com as perguntas e Maru vai fazer a primeira. Bueno, hola Juan Pablo. Bom, oi Juan Pablo, sou Maria Paula Laurino, tenho 16 anos e sou da cidade de Buenos Aires. Conversamos com a equipe antes e preparamos as perguntas que queríamos fazer e assuntos que queríamos tratar. Um dos temas que mais passou pela nossa cabeça foi o consumo das notícias, dos tabloides, os meios de comunicação como redes, televisão, rádio, revistas, etc. Vemos que cada vez mais aumentam, colocam em ênfase este tipo de notas. E não é só culpa dos produtores, mas também do receptor, que continua a consumir. Damos uma classificação ou compramos, pagamos por esse tipo de informação, entre aspas. Bom, o que você poderia dizer sobre isso? Gostaríamos de perguntar se você tem alguma análise sobre o assunto. Por que você acha que é tão importante para nós e como sociedade consumir isso? Se é algo que contribui para nós e por que não se consome mais notícias de caráter solidário, por exemplo? Coisas que são feitas para o outro? Espectacular a pergunta. Muito boa questão. Bem, a primeira coisa a dizer sobre esse tema é que não é um tema, um problema atual. Você sabe por que o jornalismo amarelo é chamado de jornalismo amarelo? Uma tirinha de alguns jornais dos Estados Unidos, no início do século XX, falava de um menino de origem oriental que se chamava O Garoto Amarelo. E por isso que se chama jornalismo amarelo. Que é algo que não tem nada a ver com uma ligação natural com o tema, é uma espetacularização, poderíamos dizer. Mas é sempre assim, e desde sempre é assim, pois sempre houve uma imprensa ou uma cobertura jornalística que alimenta o espírito de entretenimento do leitor. Por que é lido mais ou gera mais interesse? Porque é mais divertido. É muito básico. Portanto, provavelmente o mundo das redes sociais ou a avaliação minuto a minuto que se desenvolveu nos últimos 15 anos exacerbou a tendência de buscar informações divertidas, fofocas, curiosidades, o mundo do entretenimento que em si mesmo cumpre uma função de diversão. Na década de 50 e 60 houve uma corrente de estudo sociológico que se dedicou a analisar qual foi o papel que a mídia desempenhou na sociedade para as pessoas. Lá surgiram algumas coisas óbvias, por exemplo, o monitoramento do meio ambiente, servem para estabelecer valores sociais, por exemplo, quando apresentam notícias em que fazem coberturas informativas, por exemplo, sobre a corrupção da polícia, etc. Certos valores são confirmados. E uma das funções que surgiram foi o entretenimento. As pessoas, em parte, consomem notícias para se divertir, para se desconectar. E digamos que o bom entretenimento é mais notícia narrativa, mais interessantes, mais humanas. E o mau entretenimento é a espetacularização.
O que ela faz é se conectar com as nossas emoções mais baixas. Pode ser a curiosidade, uma típica cobertura, por exemplo, a curiosidade pela intimidade alheia. Também pode estar destacando a sexualização das pessoas. São coisas que geram muito interesse, mas que pouco contribuem do ponto de vista da visão humana e antropológica. Eles fazem parte da dinâmica do sistema, porque existe aí um incentivo econômico, um incentivo à chamada da atenção que funciona dentro dele. Talvez esse tipo de informação não ajude a ideia do cidadão de estar informado ou de conhecer melhor a sociedade. Existem algumas questões complexas da sociedade que seria interessante para você saber e assim ter uma qualidade para poder viver. Por exemplo, o que lhe preocupa, a amizade social, a compreensão social dos diversos grupos que vivem uma sociedade plural. Devido a uma cobertura informativa altamente espetacularizada, os preconceitos são simplificados e promovidos a respeito de determinados grupos e comportamentos. Por exemplo, o jornalismo negativo da espetacularização típico é aquele que reforça os estereótipos sociais, que se trata de falar sobre o crime. Eles enfatizam especialmente, muito tipicamente, a união entre crime e pobreza, por exemplo. Simplifica e reforça o preconceito que determinados setores podem ter em relação aos grupos sociais mais vulneráveis e associá-lo à ideia de criminalidade. Mas essa cobertura é típica dos noticiários e agora também com uma cobertura da mídia digital sobre a insegurança e o crime. Tudo isso gera, além dessa falta de espírito cidadão da informação, que tem como uma legitimidade, também existe um jornalismo para se divertir, gera aquele segundo efeito mais negativo, parece mais preocupante, é que devemos combater, que é a cobertura que reforça os preconceitos, que alguns chamam de jornalismo lixo. Fazendo uma analogia ao fast food como uma grande onda de reação a tudo isso, é o chamado jornalismo lento. Um jornalismo que, em vez de estimular a morbidade, a tensão do momento, as manchetes chocantes, que são muito superficiais e que nos saturam de informação, é a ideia de infodêmico, ou a saturação da informação. É o jornalismo que tenta abordar as questões com um olhar de dois tipos. Quando são questões que existem para entender, um olhar explicativo útil, jornalismo de dados, jornalismo cidadão, o bem feito, onde você precisa conhecer um assunto do ponto de vista do cidadão e eles oferecem informações atraentes que ajudam você realmente a conhecer o assunto e valorizam seu papel como cidadão. E a outra, quem sabe mais interessante também, não quando tem uma informação explicativa, mas sim uma função de compreensão das diferentes identidades sociais, das diferentes realidades. Ou seja, vivemos em uma sociedade que tem muitas coisas que são diferentes. O que é diferente em geral é estressante e às vezes assustador. E às vezes estranho que existe um tipo de jornalismo que permite aproximar-se da dimensão humana, daqueles lugares da sociedade que podem ser estranhos para você, no preconceito do estereótipo. É o jornalismo de compaixão face ao sofrimento, face à vulnerabilidade social. Por exemplo, no crime, para compreender, além do fato em si, as diferentes vulnerabilidades que se colocam em jogo. Um atentado ou uma catástrofe para se conectar com o humano. E daí ver quais são as atitudes, não só conhecimentos, mas também atitudes, valores que se constrói uma sociedade melhor. Então, todo aquele que vai e vem de tópicos mais difíceis que precisam de explicação, outros mais suaves que promovem a compaixão social e a amizade, nos convida a superar essas coberturas mais simplificadas e sensacionalistas, poderíamos dizer, que nesse caso reforçam os estereótipos e afastam você dessa empatia e da compreensão do diferente, além de não ajudarem a compreender melhor a realidade social em que vivemos. Também não valorizam a sua cidadania, mas antes a estragam um pouco ou a limitam. Olá, eu sou Marianela de Chaco, Argentina, e tenho 13 anos.
Num dos encontros que fizemos, falamos sobre o uso das redes sociais e notícias e percebemos a necessidade ou hábito, talvez, que temos de consumir constantemente as redes sociais. Queríamos saber a sua visão sobre este consumo constante. Talvez algum conselho que você possa nos dar para desistir dessa atitude. Sim, muito bem, muito obrigado pela pergunta e muito interessante. Nos últimos anos tem havido um crescimento nos estudos e na preocupação com esse tema. O fato de não estar online, e aqui posso colocar essa história. Certa vez perguntaram a um dos principais gerentes da Netflix, que era a concorrência para Netflix, e ele disse que era o sonho. Observe como a abordagem é interessante. A Netflix quer que você durma menos, para que possa ver mais o conteúdo de audiovisuais. Portanto, Netflix é o inimigo da sua saúde. É um pouco forte dizer assim, mas as palavras são dele, são do gerente. Então, o que acontece com a dinâmica natural das redes sociais, principalmente nos últimos 5 ou 6 anos, quando o uso dos smartphones proliferou de forma massiva e passamos a ter as redes incorporadas à nossa corporeidade, ou seja, é como um telefone. Tem gente que declara sobre o uso do telefone dizendo que quando não tem consigo, sente que falta uma mão, um braço, uma parte do corpo. Uma sensação psicológica que temos são tópicos que estudam na comunicação e mostram o nível de vínculo que se estabelece com os meios e o nível de necessidade que está sendo gerado. Portanto, por outro lado, do ponto de vista psicológico, as redes funcionam da seguinte maneira. Elas são como Coca-Cola, videogame ou pizza. Em outras palavras, em geral, quanto mais você come, mais você quer. É uma dinâmica de reforço que gera um efeito de tolerância. Então você sempre quer mais. E o que acontece com esses produtos como a pizza ou cerveja? Bem, chega a um ponto que você não quer mais comer pizzas porque já se empanturrou. Mas no final já comeu um montão de pizzas. Não é verdade? Qual é o tema das redes? As redes têm uma novidade permanente. A pizza, no entanto, não pode oferecer uma novidade permanente. Num certo momento você está saturado de comer pizza. Mas as redes têm uma novidade permanente e geram esse espírito de ansiedade, de curiosidade, para ver o que acontece com a nova atualização. E é deste modo formata o cérebro. É como se o seu cérebro estivesse consumindo aquela nova informação por efeito da curiosidade, a cada vez para ficar calmo. Ela precisa primeiro consumir a informação e entra numa dinâmica que pode ser envolvida e, na verdade, todos nós percebemos, torna-se viciante. E você percebe que muitas vezes está atualizando o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok, ou que seja, o que for que você fica preso. Aqueles que se dedicam ao aprofundamento do tempo chamam de minhocas de tempo. Você entra e vai dizer, e vou ficar 5 minutos. Esses 5 minutos se tornam 45. Você entrou num buraco que roubou 45 minutos de você. E assim começa a perder um pouco do controle da situação. Você está numa reunião de família, grudado no telefone. Você está com alguém e está alguém no telefone. À noite, tem que ir dormir e está preso ao telefone. E aí começa a perceber a dependência, que nos deixa doentes, como qualquer coisa que atenda a esse requisito. Está sendo estudado, são fenômenos de vício. Hoje a psicologia cognitiva pensa que você pode estar viciado em quase tudo na medida em que lhe oferecem essa novidade permanente, satisfazendo a ansiedade, gerando assim, pouco a pouco, uma síndrome de abstinência. Então, o que fazer dessa questão que é super importante? É uma dinâmica que tem a mesma lógica de um vício, como uma possibilidade negativa, salto todo o positivo que o tema tem, porque a questão está diretamente nesse ponto negativo. Então, como lidar com essa dinâmica do vício? Com uma, podemos dizer, dieta saudável de consumo das redes sociais. Em vez de se deixar levar pela dinâmica que o conduz a qualquer lugar, você tem que pensar o que é bom para você, para seus valores e para seu projeto de vida.
Pense num consumo de redes sociais que trabalhe a favor dos seus valores e projeto de vida. E assim estabeleça uma meta. Essa é uma primeira coisa. Você diz que no meu projeto de vida há espaço para 1 hora de Instagram por dia, para dizer o mínimo, que é entretenimento, contato com os amigos, etc. Tudo bem, 1 hora. Passo seguinte, vou ver 1 hora de Instagram por dia. E o que acontece? Vejo 7 horas. Não é suficiente definir uma meta e querer, porque já existe uma predisposição interna, existe um hábito. Em alguns casos, um pouco viciante, o que leva compulsivamente a permanecer conectado. Então você tem que começar a reeducar esse hábito. Como se reeduca o hábito do consumo informacional? Da mesma forma que se estivéssemos com sobrepeso e quiséssemos ter uma alimentação saudável. Podemos dizer que existe uma combinação entre exercício, atividade e o que você está ingerindo. E assim, com as redes é o mesmo. Você tem que cortar algumas pontes, gerar algumas distâncias. É muito difícil fazer dieta se você pensar o dia todo com 2 quilos de um sorvete espetacular na geladeira e na ponta dos dedos, ou algum doce que você tem em cima da mesa. Então tem que se distanciar um pouco. Tem gente em casos muito extremos que faz uma desintoxicação de conexão e vai um fim de semana em um campo sem telefone, sem internet para um choque inicial. E aí quem está em situações mais normais tem que colocar momentos de desconexão para certas atividades. Para mim tem que se investir nessa luta de todos os dias, porque me custa também, e me parece que custa a todos nós. Ou seja, não viver sempre conectado e com atenção no telefone, mas vivendo e fazendo o que é preciso fazer e se conectar só quando é necessário. Para se divertir, conectar-se quando eu me programar para isso. Da mesma forma que normalmente, em tempos de estudos, em tempos de provas, você não assiste uma maratona de séries o dia todo. Justo porque tem que estudar. Porém, no domingo de férias pode ser, na verdade. Um domingo de vacaciones, 20 capítulos em 4 dias, por exemplo. 20 capítulos em 4 dias. Então, no dia a dia você tem que fazer o mesmo, deixar o telefone, o computador das outras atividades que a gente tem que fazer, que a gente quer fazer. Se você quiser rezar, por exemplo, coloque o telefone em outro lugar e desligue-o. Se você quer estudar o mesmo, se você tem que fazer um trabalho prático, conecte-se apenas estrategicamente para procurar algo diretamente. Não permitir que notificações e recados nos invadam o tempo todo. O mesmo vale para quando estou com amigos ou com alguém. Ou seja, às vezes não basta colocar no bolso o telefone e deixar de modo avião. Você tem que se distanciar mais do telefone. Os psicólogos também recomendam cuidar do uso durante a noite, porque os seres humanos precisam dormir e a cultura contemporânea conspira contra o sono. Nunca na história da humanidade houve tantas notícias e tantas diversões tão baratas, tão próximas. E esta é uma revolução antropológica. Antes era preciso esperar uma semana para ver o próximo episódio da série, no máximo no dia seguinte, se fosse uma novela de TV que passa todos os dias. Agora, esse efeito de poder fazer tudo de fila, nunca parar e estar em um tobogã infinito de consumo informativo, é algo muito novo e por isso gera tantas preocupações. Temos que descobrir uma relação mais equilibrada com esse consumo de estar conectado, com o consumo de entretenimento de notícias. O equilíbrio vem dos nossos valores pessoais com os quais queremos viver a vida e o nosso projeto. Se queremos viver a vida de uma certa maneira, temos que fazer com que a tecnologia nos ajude a viver e não atrapalhar, tornando a nossa vida mais difícil. E se temos dificuldade em viver de acordo com os nossos valores, temos que intervir e sabemos o quanto é difícil fazê-lo. Oi, Juan, sou Valen, tenho 15 anos, sou de Buenos Aires. Sobre as notícias falsas, estávamos conversando com os colegas. Qual seria a razão pela qual os fake news se tornaram virais e tão rapidamente?
Quero dizer, por que não reservamos um tempo para verificar tudo o que enviamos? Como podemos ajudar a diminuir isso? E se você tiver alguma dica ou ideia para verificar a veracidade das informações, isso seria muito bom. Excelente. Excelente, excelente pergunta, Mirá, ótima pergunta. Olha, Em geral, tem havido muito mito na mídia sobre as chamadas fake news. E como existem estudos acadêmicos sobre esse assunto, ele se vai moderando as análises e se vai qualificando o tema, poderíamos dizer. A primeira nuance que saiu, poderíamos dizer assim, é que não são tão importantes no sentido de mudarem, por exemplo, as eleições de um país, nem geraram a saída do Reino Unido da União Europeia. Nem essas coisas que são ditas em discursos, com grande repercussão da mídia ou das redes, considerando que o ser humano pudesse ser tão fácil de manipular ou de fazer alguém mudar de ideia. O que se estuda em geral é que se tende a consumir uma fake news ou espalhá-la porque ama o que a fake news diz. É por isso que a incidência ou a influência que tem é discutida, porque geralmente se pensa que a pessoa que tende a consumir fake news e difundi-la é uma pessoa que já compartilha o que a notícia propõe. É uma confirmação, ou seja, quero que isso seja verdade e por isso tendo a acreditar que isso é verdade. Como reafirmam o que penso, e deste modo eu quero difundir a minha visão das coisas, numa dinâmica ativista, de impacto, de efeito, de curiosidade e por isso que estou propenso a divulgá-lo. Está bastante estudado que quem mais difunde esse tipo de notícia é também quem mais consome, porque são aqueles que têm posições mais radicais sobre o tema. E por isso a difundem para defender as suas posições, os seus preconceitos, os seus estereotipos. Por isso tendem a não verificar as fontes, a validar o que propõem, porque são ideias que são a favor do seu próprio pensamento. Observe que isso é bastante interessante. Quando você é muito a favor de uma certa notícia, ela lhe atinge no estômago, não só no intelecto. É porque você a recebe bem, ou porque ele ultraja, ou porque faz uma denúncia que você compartilha, ou ainda porque apresenta uma forma muito negativa uma pessoa que você é um inimigo, ou algo que você considera um mal à sociedade, ou porque mostra algo muito estranho, um tanto mórbido. Tudo isso são como alarmes internos que você tem que dizer, cuidado, alarme de notícias falsas, de fake news. Portanto, se quer promover a divulgação de informações e conteúdos de qualidade que ajudem a sociedade a viver a empatia, a amizade social, é preciso estar bem informado para ter uma melhor participação cidadã. Cada vez que reconhecemos uma satisfação positiva ou negativa de informação, de indignação, deve acender-se uma luz que nos diz, cuidado, que a sua tendência de confirmação está começando. Aí a notícia vai para o estômago e do estômago para a mão, e não por um processo de análise mais elaborado e mais lento. Os estudiosos dizem que o cérebro tem duas formas de funcionar, uma via rápida e uma outra lenta. Tudo que trabalhamos automaticamente, diretamente, cálculos, intuições, as notícias falsas que gostamos, vai pela via rápida, porque é mais preguiçoso e nos economiza energia e confirma o que já pensamos, nossos preconceitos. E depois desse jeito, depois desse jeito, que é lento, é mais reflexivo e analítico. E aí nos deparamos com notícias que nos impactam dessa forma. Teríamos que alertar, percorra o circuito lento e veja se cruza com alguns créditos de validação e credibilidade interna. Uma busca no Google, por exemplo, pensando nos valores que se precisa transmitir. E aí se vai vendo se você realmente compartilha todos os valores que a notícia tem e não só aquele que está batendo no seu estômago. A indignação que lhe está lhe sensibilizando normalmente é somente um dos valores, mas não todos. E assim poderíamos chamar de consumo crítico,
consumo responsável de notícias e dar-lhe uma disseminação crítica e responsável da informação. Isso é sobre fake news. E eu gostaria de acrescentar algo também muito interessante. Existem dois tipos de notícias falsas, de fake news. E isso não é tão difundido. E o que chamo de segundo tipo, normalmente não se chama de fake news. Mas como estamos em uma sessão de pessoas interessadas em se comunicar e aprender coisas, me parece que vale a pena comentar. As fake news, que todos chamam de fake news, têm a ver com a falsificação de dados e coisas em geral. Ou seja, eles dizem que houve um atentado realizado por islâmicos na Suécia e um caso típico do espalhado por Trump. E na verdade não houve. Não é uma questão de interpretação, é muito fácil. Aquele ataque não existiu. Às vezes temos uma notícia do Papa, ele declarou tal coisa. Bem, ele não declarou, a estação não existe e por isso é que é uma notícia falsa. O que geralmente é chamado de fake news tem a ver com isso. Notícias que se referem a dados, fatos, estatísticas, eventos, informações, declarações, etc., que são diretamente falsas. Depois há um segundo tipo de fake news, que é mais interessante e que normalmente não é chamado de fake news. É que é na estrutura da interpretação da notícia. Que não é sobre o fato específico, isto é, que é mais fácil de comprovar, ele disse ou não disse. Mas é uma fake news que está na estrutura da interpretação da notícia que está apresentando. Será que é honesta com a realidade ou está promovendo uma certa visão ideológica de valores de forma dissimulada, falsificando um pouco essa combinação entre a interpretação da realidade e os fatos que se referem? Portanto, essas interpretações em que a posição que está falando está à frente da abordagem honesta do que aconteceu socialmente, o que sempre admite visões diferentes, mas quando é claramente forçado a apresentar uma interpretação para uma das posições, também é um tipo de fake news, embora não seja assim chamado, e é mais sutil e mais interessante, porque os olhares das rachaduras ou das polarizações geralmente não fazem justiça à complexidade da realidade. Elas pegam fatos que são verdadeiros, mas visões parciais para reforçar o seu ponto de vista inicial. Porém, não estão abertos ao que se passa na realidade. Dialogar com o seu ponto de vista e enriquecê-lo. Há um desejo maior de reforçar a posição que eu tenho e de concretizar aquela estrutura anterior de interpretação que já tenho, de continuar a promover a minha agenda ou o meu lugar. A atitude cidadã crítica, que é bom promover, ela se dá num nível mais complexo do que uma mera verificação se algo foi dito ou não foi dito, se algo aconteceu ou não aconteceu. É de um segundo nível, porque, na verdade, todos nós olhamos a realidade de um ponto de vista. Os pontos de vista também podem ser complementares, porque existe uma realidade que é independente de nós e que podemos conhecer, mas quando queremos incorporar a realidade para sempre fortalecer o nosso ponto de vista, há uma dinâmica de fake news. Em todos esses debates polarizados, situações polarizadas são tentadas ou geralmente correm o risco de entrar nessa dinâmica. Olá, Juan Pablo, sou Emília de Chubut e tenho 17 anos. A partir dessa imagem, e como você já estava falando sobre esse assunto, gostaríamos de lhe falar sobre uma nossa preocupação. Em nossa sociedade é comum polarizar em diversos assuntos, como aborto, a política, ou como estamos vendo hoje, a marcha anti-quarentena. Você acha que a mídia tem muita influência nisso? O que acontece com os que estão no meio? É preciso se posicionar? Que conselho você daria a nós, como comunicadores, para sermos pontes nessas fissuras? Para ser puente ante estos temas. Por que a mídia promove posições polarizadas? Por dois motivos. Um, porque às vezes os meios de comunicação fazem parte e têm interesses, principalmente nas questões políticas.
mais ligados a uma das posições, e por isso podem cair nessa dinâmica de polarização. Outro, por motivos ideológicos, ou seja, primeiro por interesses e outro por motivos ideológicos. As duas coisas podem mobilizar uma cobertura polarizada da mídia. A terceira coisa é que a polarização vende. Isso é mais uma questão da dinâmica. As coberturas polarizadas são eficazes, poderosas, atraentes de algum ponto de vista, porque eles são uma luta, porque existem adjetivos poderosos, porque as pessoas gritam e isso estimula o consumo. Então, em geral, uma cobertura polarizada gera mais cliques, gera mais avaliações. A polarização tem uma grande atração. Nós mesmos percebemos. Isso atrai você para ler, para continuar quando você vê aquela coisa chocante, quando você vê que eles começam a brigar. Só que isso pode cansar um pouco também. Tudo isso do ponto de vista da mídia. A realidade é que a mídia tem um grande incentivo para classificar, clicar, vender, porque esse tipo de dinâmica impulsiona as vendas. E este tipo de dinâmicas sociais alimentam a venda. A segunda coisa é que a polarização é baseada em uma grande falsidade, que é que existem duas posições sobre as questões, e por isso que as dinâmicas são polarizadas. E aí parece que que tem duas posições, lenço verde ou lenço azul. E o mundo se divide em dois. Os meus são bons, os outros são ruins. Seria melhor que esse outro não existisse porque a sociedade pudesse ser melhor. E os outros sempre têm um financiamento enorme de fontes discutíveis, são muito poderosos e estão ganhando e nós somos poucos. Temos boa vontade, somos vítimas e temos que defender os valores da humanidade, porque senão tudo vai acabar. O que é de interessante nessa descrição que acabei de fazer? Quando estudamos, vemos que essas duas posições são fissuras, sempre dizem o mesmo uma sobre a outra. É muito interessante, é chamado de demonização em espelho, nome que é dado por quem estudou esse tipo de dinâmica. Qual é a falsidade? Há uma dupla falsidade. A primeira é que a sociedade se divide em duas. Isto é, digamos que estamos todos num grupo, num lado da linha e os outros do outro lado. Isso na realidade não existe. O que existe, podemos dizer, é um efeito gradiente ou degradê. Cada uma das posições não é composta por um grupo homogêneo, uma cópia ou uma fotocópia de uma posição. O efeito dessa polarização faz com que pareçam de um lado e o de outro. Essa é a primeira falsidade. A segunda falsidade é que parecem dividir a sociedade, mas leva em conta um único critério: se começa a romper a polarização. Isso é muito interessante porque toda essa visão negativa do outro é gerada, na verdade, é uma artificialidade. Como se combate a polarizações? Eles brigam pensando que tem que falar com o cara ou com a garota que está do outro lado da polarização. Então, o que você tem que fazer é tentar que essas pessoas que estão perto, que estejam calmas e assim possam falar. Porque as polarizações geralmente entram em aspectos de identidade e valores abstratos. E normalmente os debates têm a ver com pessoas concretas que têm problemas. Normalmente os que estão no meio têm a capacidade de não ir longe demais na defesa do valor que os preocupa e de tentar direcionar energia para resolver os problemas concretos das pessoas e assim poder servi-las. Em primeiro lugar, ajuda muito a entender melhor os problemas, a pactuar soluções práticas que mesmo que não resolvam a nível dos valores, porque as tensões são objetivas, ou seja, não podem ser resolvidas da noite para o dia, mas eles ajudam a trabalhar juntos para melhorar a vida das pessoas. Você percebe que essa dinâmica quebra totalmente a ideia de polarização por duas coisas. Uma porque projeta boas intenções para outra pessoa e porque ela está disposta a buscar consenso entre as coisas que têm divergência e a trabalhar juntas para resolver os problemas e servir as pessoas reais. Parece-me que esse espírito de diálogo, de partilha de valores e de ajuda ao próximo é o caminho a percorrer para combater as fissuras ou as polarizações.
Oi, Juan. Sou Juani Clariana, da Capital Federal, e queria fazer uma pergunta sobre um dilema que eu tenho, e que talvez seja também de outros, e que essa busca pela diversidade, poder discutir diferenças e debater. Que critérios podemos ter dentro dessas polarizações, dentro desse espaço? Sentar para debater as diferenças a fim de ter uma conversa frutífera? Sentar-se a debatir as diferenças para ter uma conversação frutífera, ou não sei. O que depende de você é romper essa desqualificação mútua. Isso depende de você. Porque o outro pode desqualificar você, mas você não o desqualifica. Agora, é muito cristão romper essas dinâmicas. É um valor evangélico fundamental que ajuda enormemente a cortar espirais de violência. Que alguém corte, por assim dizer, não é olho por olho, dente por dente. Vou me permitir ser maltratado, sem me vingar, vou perdoá-lo, por mais que aparentemente suas ações não mereçam perdão. Vou levar o segundo tapa, vou deixar-me maltratar-me sem se vingar, vou perdoar, por mais que as suas ações não mereçam perdão. E assim vou ajudar a criar uma cultura de paz e uma cultura de diálogo. Vou me livrar do preconceito desaprovador que eu tinha de você, um membro do outro lado. O adversário também se sente assim desafiado e pode mudar. Pode duvidar do preconceito que teve ao reprovar o membro de um outro lado. E então é uma dinâmica interessante buscar relacionamentos interpessoais, buscar pontos comuns, trabalhos compartilhados. Essa é uma necessidade tão clara de muitas pessoas. Se citamos, por exemplo, John Haidt, que coloca a metáfora das catástrofes naturais. Uma coisa típica é uma inundação, um terremoto, etc. São fenômenos que colocam em primeiro plano a necessidade tão clara de muitas pessoas. São dissolvidas realidades de alguma forma, pelo menos no início, e eles se propõem a ajudar os necessitados. Ser capaz de gerar essa dinâmica de encontrar problemas que nos preocupam a ambos e de trabalhar juntos. Nos ajudará a ter um relacionamento, uma amizade que Deus quer e assim proporcionar um espaço que possa conter discussões sobre temas mais profundos. Com quem você pode discutir qualquer coisa? Com seu melhor amigo? Porque você sabe que a amizade contém a discussão. E você pode ser enfático, pode se defender com toda a sua posição, mas como você está no contexto de uma amizade, o outro sabe que você é uma pessoa boa e que está fazendo isso com honestidade e também e se sente confortável em fazer o mesmo. Então, as relações de amizade ou de respeito mútuo, de apreço mútuo, de amizade, desde a mais intensa até a mais comunitárias, por assim dizer, ajudam e favorecem a possibilidade de dialogar sobre assuntos dos quais discordamos, sem romper a relação. E esse seria o ponto. Quanto mais você discorda e quanto mais importante a questão, mais forte deve ser a estrutura de amizade que a contém. Portanto, é um caminho, porque este é um caminho, não é um resultado. Um caminho é quando você vê grandes diferenças investindo primeiro no relacionamento, e o relacionamento vai permitir que você amplie a pauta de conversas. Assim poderíamos dizer. E depois há um último passo que pode ser dado, que é, porque agora o que dissemos é que você tem que se abrir para o outro. O outro pode não se abrir, mas você corta a dinâmica da espiral da violência. Você pode criar bons relacionamentos com o outro para que sejam gerados contextos onde as coisas possam ser discutidas. E ainda existe um terceiro passo que é mais intelectual, é que você pode melhorar a apresentação da sua visão das coisas, para que sejam mais atraentes para o outro. Poderíamos dizer que assim que as questões são muito complexas, portanto, você nunca é capaz de expressar 100% a bondade de algo que você está promovendo. Coloque que você tem 50%.
Seu estudo, seu treinamento, sua experiência de vida, sua capacidade de empatia, seu diálogo com o outro, lhe ajudou a ter uma visão, uma versão desse assunto que é 50% verdadeira. E se você puder estender essa explicação em 20% a mais, pode agregar um valor extra à sua explicação. Pode ser que seja mais atraente para quem está lhe ouvindo, porque você valorizou algo que o outro se preocupa muito e fez parte da sua argumentação melhorar a explicação do assunto que você está querendo compartilhar. Portanto, é uma ajuda para o outro entender melhor ou se abrir para entender o assunto. Isso pode ser um pouco abstrato, mas vamos a um caso específico. Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, o que ele faz? Há uma dúvida na humanidade. Qual é a visão da Igreja sobre a ecologia? Na verdade, a doutrina da ecologia existe há dezenas de anos, mas não era tão explícita. Em primeiro lugar, há uma reivindicação da sociedade sobre o que diz a Igreja. O que a Igreja pensa sobre a ecologia? Você é a favor ou é contra? Porque às vezes há mensagens contraditórias entre as nuances. Pois bem, o Papa diz, vamos aprofundar com uma comissão de especialistas, análise do assunto, estudo de teólogos, reflexão e experiência. Vamos mais a fundo. Como resultado desse aprofundamento, há uma visão mais profunda, mais valores conectados uns aos outros, quando se trata de falar de ecologia. O Papa apresenta então um documento sobre ecologia. Isso já é interessante? Porque ele está falando sobre um assunto que interessa a muitas pessoas e que lhes interessa parece um valor muito importante e, portanto, há muita conexão. Há um recado a dizer, não vou falar sobre o que me interessa, vou falar sobre o que interessa a você e vou dizer isso que é muito importante e que as pessoas gostam. Segundo passo, não vou repetir o discurso de outros sobre ecologia, mas vou abordá-lo a partir da minha própria história e identidade. Então vou ao século XII e descubro que São Francisco de Assis é um grande herói da ecologia e volto à figura de Francisco de Assis e o seu canto às criaturas, onde ele trata a terra, a lua, o sol, os animais como seus irmãos. Tem uma relação fraterna e familiar com a criação. Esta é uma visão muito poderosa. E também tem uma visão em que a pessoa humana e a sua vulnerabilidade estão conectados com a vulnerabilidade ecológica. E é por isso que falo de ecologia integral. Não estou falando apenas de rios e árvores, diz o Papa. Pobres são aqueles que vivem nos lixões, os que adoecem e os que primeiro sofrem os flagelos da crise ambiental. Enquanto você consome, quando você compra televisores, produz sucata tecnológica, desperdiça água, descuida do consumo de energia, etc., você tem um estilo de vida que valoriza o descarte, gerando uma sociedade que é insustentável e que gera marginalidades de pobreza e exclusão ecológica e humana. Veja o que está propondo o documento, é impressionante. E na última etapa, ao ler, você diz, sim, sim, concordo, concordo, e concordo, assim o olhar se enriquece, o olhar ecológico se humaniza a partir da sua própria identidade, artisticamente, intelectualmente e concretamente. Além disso, na última parte, ele começa a conectar outras questões que à primeira vista não estão ligadas automaticamente com os valores da ecologia. Ele conecta a vida do embrião do ventre materno com a deficiência, com a pobreza e com o cuidado ecológico. No ponto 117, e diz que tudo está conectado. Então, há uma explicação sobre a vida por nascer, enriquecida pela argumentação, pelo contexto em que ela se apresenta, e que seja o outro. Isso ajuda o outro. É como se você pudesse mostrar melhor seus valores, colocando-os no contexto de outros tópicos e, portanto, ajudando os outros a entendê-lo e a entender o que você está propondo e, provavelmente, para se aproximar do que você está compartilhando.
Então, esse trabalho intelectual de apresentar os temas mais difíceis de compartilhar, embrulhados, mas não taticamente envolvidos, intrinsecamente envolvidos com os valores dos temas que são compartilhados, também ajuda muito a avançar no diálogo. Provavelmente não vai facilitar para a pessoa que culturalmente representa o antagonismo que você está promovendo. Mas para todas aquelas pessoas que estão no meio, que ficaram na fissura de uma maneira muito artificial, porque não têm posições polarizadas, mas sim posições problemáticas, abertas a conversas, etc. Esse tipo de abordagem é absolutamente persuasivo, porque você está oferecendo um valor do respeito e do diálogo, da cordialidade, da serenidade, do serviço ao outro, e você está partilhando desse aprofundamento. Você está oferecendo uma versão melhor, uma versão mais verdadeira do que você pensa sobre alguns assuntos que são polêmicos, como, por exemplo, a família, a sexualidade, vida, imigrantes, etc. Isso me parece um trabalho que faz parte dos comunicadores, dos intelectuais, dos diversos agentes pastorais, dos líderes sociais, que devem estar constantemente tentando se aprofundar, se conectar com mais valores para enriquecer a comunicação dos temas mais polêmicos e que facilitam dessa forma que nossos interlocutores possam se abrir, ver novos cenários, novos olhares daquilo que queremos compartilhar, que é sempre uma dinâmica ganha-ganha. A grande diferença entre diálogo e polarização é que na polarização um ganha e outro perde. Na polarização extrema, um se afirma e o outro é totalmente cancelado. E no diálogo, ambos ganham. É como o espírito. Os dois vencem, os dois caminham juntos e partem das coisas que têm em comum, aproximando-se das diferenças e provavelmente podem chegar a um destino comum. São como dois modelos de sociedade, uma espiral positiva e uma espiral que, infelizmente, termina em dinâmicas de violência verbal ou violência física, de exclusão e de conflito. Como fazer e como parar toda essa pressão que a sociedade nos coloca? Você tem que se posicionar, tem que se polarizar, e o outro está errado e todas essas coisas. Como alguém tenta que quando está no meio do fogo cruzado, digamos, quando a discussão está à flor da pele e todas essas coisas, que recursos concretos para dizer, bem, estou tentando gerar esse diálogo? Muito bem. Aqui temos dois problemas que você está apresentando, dois níveis de problema. Há um problema que está no nível superior, que é o nível da política, das grandes correntes culturais, da aprovação ou não de um projeto de lei. Então, nesse nível, o importante é intervir com profissionalismo. Muitas vezes o que acontece quando a lógica da política sequestra a todos de uma forma total, eles passam a exigir supostas contribuições a essa dinâmica e um formato ativismo e um tom polarizado, que faria um grande efeito, mas na realidade essa abordagem é uma falácia, é uma falsidade. O ativismo de sofá faz bastante pouco, pois só reenvia as mensagens. Normalmente é bastante estudado, vocês sabem entre quem é reenviado essas mensagens? Entre vocês. As coisas circulam de forma intensa entre as mesmas pessoas que estão convencidas e têm pouca capacidade de questionar ou ajudar alguém que está fora desse ciclo de convicções. E se saem do círculo de convencidos, o que gera é uma rejeição, por causa justamente do tom e da abordagem. Então, do ponto de vista técnico, esse tipo de dinâmica, na maioria das vezes, nem sempre digo, porque tem nuances, são de baixa qualidade técnica. Em outras palavras, eles são desencorajados do ponto de vista da inteligência, da incidência política e social. E normalmente aquelas lutas que se levantam como tudo ou nada são fruto de um processo muito mais demorado. Portanto, o que está sendo resolvido são pequenas coisas, talvez um pouco mais aqui, um pouco mais adiante,
mas que depende, se alimenta de raízes mais profundas e sobre as quais devemos atuar a longo prazo. Porque se de alguma forma acabam perdendo a configuração das leis, é porque antes se perdeu o coração e a visão do mundo das pessoas. Porque o sistema político atual normalmente é o que faz, é colocar de um lado e do outro. Às vezes acelera um pouco. É muito raro ter algo que seja totalmente, entre aspas, manipulado pela elite política. As coisas não funcionam assim. Então, nesse nível de profissionalismo e séria dedicação, não querendo tranquilizar a consciência do que eu faço alguma coisa, que eu distribuo um folheto, coloco no grupo familiar, coloco curtidas no Facebook e já me sinto como um grande divulgador da justiça e dos valores. Não, na verdade o que eu fiz foi me permitir polarizar, deixar o seu estômago indignado e sequestrar suas mãos e seu cérebro, ter uma visão muito negativa dos outros e não ter dado uma grande contribuição, porque provavelmente todas essas mensagens chegaram também a outra pessoa, do outro grupo, pessoas que já o compartilharam e quando alcançaram alguém que não os compartilha, confirmaram que rejeitaram sua posição. Pois não são muito interessantes, costumam ser bastante violentos. Então, o que acontece no próximo nível, o nível da realidade, da sua realidade cotidiana, de seus colegas de escola, professores, da sua família, seu bairro, seu clube, o que acontece lá? Bem, aí está a tua esfera real de influência. Você tem relações reais com pessoas que lhe amam, que valorizam, que te conhecem, com quem você pode conversar coisas interessantes. Então, o que pode acontecer aí, se você deixar que a lógica das redes da política polarizada entre em seus relacionamentos diários, elas podem romper sua capacidade de ajudar os outros. Então, por causa dessa dinâmica de contribuir para uma política com produtos de baixa qualidade, você perdeu. Você se desacreditou em ajudar as pessoas reais que estão ao seu redor. Isso me parece muito importante do ponto de vista católico da questão, em que a abertura aos problemas do outro é a prioridade. E eu sempre digo, você tem que falar sobre certos assuntos de tal forma que se alguém que está com problemas, que tem dúvidas, se sinta próximo e queira falar com você sobre isso. O que isso implica? Que você fale com respeito, que você não desqualifique a posição do outro e que é uma sombra no entendimento dessa questão. Então, para as pessoas é difícil, sobretudo as que sofreram violência, não veem um contexto negativo, que não conheçam outras opções, sofram com a questão. Como você se responsabiliza por este aspecto da realidade, do sofrimento, da vulnerabilidade, da falta de ideias claras, da confusão que às vezes existe sobre certos assuntos? Com empatia ou denegrindo? Você quer ganhar uma discussão? A melhor maneira do outro se reafirmar nos valores contrários ao que você é que você ganhe numa discussão, ainda mais se for público. Porque você o humilha, então ele se afirma muito mais e agora tem uma briga e ele vai estudar muito para ganhar de você na próxima. Vencer e perder é uma dinâmica muito ruim para essa abordagem. É a dinâmica da polarização. O que faz é transformar uma pessoa que é ser único, com sua história, com sua biografia, com seus valores, seus problemas, suas inseguranças, em alguém que coloca uma máscara de um lenço e se torna um estereótipo, uma caricatura com um lenço. Aí você luta com um lenço que não existe, que é uma entidade abstrata, e assim você perde a possibilidade de se relacionar com a pessoa real, que é a pessoa que você pode ajudar, que você pode ajudá-la com a sua mensagem e com o seu serviço. Primeira coisa. A segunda coisa mais específica é que a melhor maneira de quebrar as polarizações é trabalhar com os outros, com valores compartilhados. Lutamos pelo aborto? Vamos alimentar os pobres que vivem nas ruas. Vamos levar uma quentinha, com a sopa de arroz, conversar com as pessoas, ouvir seus problemas,
e trabalhar juntos para resolver os problemas urgentes e dramáticos da realidade que todos nós compartilhamos e vemos. Agora estamos enfrentando essa pandemia que vai gerar enormes consequências sociais. Haverá uma oportunidade, 1 milhão de oportunidades para trabalhar juntos, ajudando aqueles que vão sofrer as consequências mais duras da recessão e da crise social que estamos atravessando. Da mesma forma que hoje nos unimos para ajudar as pessoas afetadas pelo vírus. Então, me parece que é como passar da cultura do confronto, do bunker, das torcidas organizadas, para que o Papa Francisco propõe que é a cultura do encontro, caminhar juntos, trabalhar juntos, ajudar os outros, gerar as condições para nos abrirmos aos valores do outro e podermos partilhar o que temos no coração. E se sabemos o que temos a oferecer, é bom para nós e fará bem para os outros. Provavelmente, naquele plano inclinado, naquela gradualidade, podemos compartilhá-lo, podemos ajudar os outros a ter um olhar mais profundo, mais rico, mais interessante sobre todos os grandes tópicos que são debatidos. Oi, Juan, sou Rosário Blanco, moro em Buenos Aires e tenho 14 anos. E queria lhe perguntar sobre o TikTok. Costumo usar este aplicativo para me entreter quando estou entediada. E desta última vez apareceu como uma plataforma desprotegida e insegura. Isso me gerou preocupações. Lendo as notícias, ficamos sabendo que está enfrentando problemas em todo o mundo devido a questões de privacidade e segurança. Queríamos saber o que você faria em nosso lugar. Você fecharia a conta? Continuaria a usar? Existem medidas de proteção? Depois eu tenho uma pergunta que está muito de acordo com o consumo irônico que tem a ver com o fenômeno da conspiração. Coisas como os Illuminati, o terraplanismo, o antivacinas e essas coisas. Minha pergunta é, por que esse tipo de ideia ganha cada vez mais força, agora mais com as redes sociais? O que os torna atraentes? Qual é o papel da mídia nessas questões? Muito bom, uma pergunta também importante. Oi, Juan. Sou Sofia, tenho 17 anos e sou da Terra do Fogo, Argentina. E a minha pergunta é, porque também queremos saber um pouco mais sobre você e sobre a sua carreira profissional. Queríamos saber como você começou, como você se sentiu chamado para esta profissão que está fazendo e como foram seus primeiros passos. Uma cápsula para cada um. Então, vamos ver, TikTok. Na verdade, há um debate sobre a questão da segurança. E normalmente há discussões sobre as questões de segurança de dados em novos aplicativos de sucesso. Porque, basicamente, tudo que é gratuito na internet não é grátis, na verdade. Eles lhe dão algo de graça porque você lhes dá os seus dados e a sua atenção. Essas são as duas coisas que você está dando à internet o tempo todo, sua atenção e seus dados. Pois bem, existem diferentes visões sobre o assunto, e de uma forma geral existe uma tendência que começa a promover muito mais segurança e sensibilidade para os dados, para cuidar da privacidade. Na Argentina não há tanta sensibilidade para esse assunto. Existem visões do ponto de vista da estrutura, de valores que são totalmente legítimas e, em última análise, altamente opináveis. Me parece-me que, no nível atual, se o TikTok está pegando alguns dados inadequados, o nível de exposição que está tendo o levará a reformar sua política de dados e, assim, os especialistas vão controlar a si próprios e entra uma dinâmica do sistema. Quando tem algo de sucesso, logo se adequa aos padrões normais da qualidade. Agora, o consumo gratuito da internet deve ser conhecido como uma troca de dados. Se você não quer que seus dados circulem pelo mundo, você não pode usar coisas gratuitas. Esse é o primeiro ponto. Então, você pode dizer que não tem mal que meus dados circulem. Tudo bem, isso também pode ser verdade. Então, se esse for o caso, não há problema. Se você tem essa visão sobre o assunto dos dados, eu me preocuparia mais com a questão de não entrar em contato com estranhos na internet.
especialmente no mundo adolescente, sobretudo se coisas estranhas aparecem, digamos. Parece-me que hoje as questões do aliciamento, assédio, dinâmica de rede, etc., de fotos, agressões, chats estranhos, contatos do Facebook, perfis falsos, que são feitos para chamarem a atenção, parece-me mais importante do que os dados pessoais no TikTok. Parece-me mais importante cuidar e promover uma cultura de relações responsáveis através das redes, jogos, troca de fotos, informações, etc. Isso é muito mais importante do que assuntos dos dados para mim. É discutível, pode haver posições diferentes. Ok, depois sobre as conspirações. Essa é uma das disciplinas que estudo na universidade, como os terraplanistas, anti-vacinas, etc. Podemos dizer basicamente o seguinte, de forma muito esquemática. Uma teoria desse estilo o que faz é dar uma explicação simplificada de uma realidade complexa, que o fundamento e as conclusões circulam sobre si mesmas. O fundamento e as conclusões circulam sobre si mesmas. Aparentemente, a mentalidade de conspiração é como um perfil psicológico humano. Há pessoas que tendem a acreditar nessas explicações dos dados, das coisas que estão por detrás. Na Itália, dão o nome de indietrologia, estudam o que está por detrás, as teorias da conspiração. Não, porque fulano diz algo que uma outra pessoa está manipulando por trás. Há um grupo de pessoas que mentem para todos nós. Ao mesmo tempo, e como somos ingênuos, não percebemos isso. Mas há um grupo de escolhidos que percebem e tem uma explicação tão perfeita, completa, absoluta sobre o assunto. Assim, eles se sentem que nesse grupo há uma afirmação da sua identidade, da sua inteligência e uma certa gratificação de ter esse segredo, superando informação que ninguém tem com esse apelo conspiratório. Quando são coisas curiosas, geram um distanciamento mais divertido. Quando são coisas mais sérias, como as vacinas, por exemplo, fica mais difícil. Mas do ponto em que elas se aproximam do razoável, eles podem se aproximar da dinâmica de notícias falsas, dos fake news. Muitas teorias da conspiração funcionam porque reforçam ideias e sentimentos subjacentes que você já possui. E aí ele faz entrar com explicações simplificadas que normalmente não fazem justiça à complexa dinâmica da realidade. Isso tem uma explicação. Todos os cientistas são levados por uma visão de governos. Sempre tem alguém por trás que justifica porque as pessoas estão presas nisso. E é um pouco de autossuficiência. No fundo quer dizer, eu sou mais inteligente que todo mundo e por isso que eu percebo isso. Não tenho uma explicação perfeita na qual acredito. Então tenho uma explicação perfeita na qual acredito. Existem alguns documentários perfeitos do Netflix sobre os terraplanistas que são espetaculares, dos quais mostram todos os cientistas explicando as falácias, as falsidades, dos argumentos científicos que eles têm, mas as pessoas que não têm nenhum treinamento científico em que se contentam com uma explicação simplificada, fingindo que são responsáveis por toda uma dinâmica absolutamente de ciência normal. E tem esse apelo, um apelo típico das conspirações, um perfil psicológico propenso a valorizá-las. E há tanto a questão de afirmação de si mesmo e do próprio grupo que se expressam. Isso faz com que retroalimente sobre muitas coisas diferentes, o tempo todo, que também são enredos muito bons para filmes, para séries, para romances, para coisas históricas, etc. Muito ao contrário do sereno, do comprovado, do conhecimento acadêmico desses temas. Muito bem. Isso em relação às conspirações. E a resposta à pergunta pessoal, brevemente. Quando eu era criança, não sonhava em fazer o que eu faço agora, acho que principalmente por desconhecimento. E me parece que isso acontece um pouco com todos nós. Às vezes se pretende ter aos 16, 17, 19 anos
sua trajetória existencial resolvida para os próximos 25 anos e a realidade de que se está ainda caminhando na estrada e no caminho se abrem portas que você antes não sabia que existiam. Pelo menos foi essa a minha experiência. Fui por uma escola em Mendoza que era muito voltada para questões de economia e contabilidade. No terceiro ano da escola, todos íamos ser contadores, menos o filho do médico. À medida que você vai conhecendo mais coisas, outras vão surgindo. E aí eu decidi estudar comunicação, porque gostava de história e gostava de economia, que eram disciplinas que havia feito na escola e que via que estavam na carreira como algo importante. Quando cheguei na faculdade, encontrei a realidade e não mais a minha ideia. E eu queria ser jornalista de economia porque me parecia que não era jornalista de esportes, mas na verdade eu queria ser jornalista de esportes. Mas depois jornalista de economia parecia mais sério, sei lá, como um trabalho, e o outro é mais divertido. Acontece que você chega na universidade e começa a conhecer a realidade da profissão. Não o que eu tinha imaginado, mas algo que eu não tinha ideia do que era. Encontrei novos mundos, novos conhecimentos, uma sociologia, a literatura dada de uma forma totalmente diferente do que tinha na escola, que me deslumbrou. Então, descobri no segundo ano da faculdade que o que mais me gostava não era o de antes. Também gostava o que era antes, mas não era o que eu mais gostava. E assim a carreira progrediu em constantes descobertas, pois não era uma carreira tão canônica. Então, se você não tem família, ou em contexto de jornalistas, que você não conhece muito. Mais tarde comecei a faculdade e gostei de outra coisa, jornalismo político. E fiz alguns trabalhos, comecei a escrever para algumas revistas e algumas empresas. E um ano e meio depois, me ofereceram para colaborar nos projetos de comunicação da Opus Dei, na Argentina, Paraguai e Bolívia, no contexto do lançamento do filme Código da Vinci, que colocava muitas coisas sobre a igreja e, especificamente, o Opus Dei na capa de todos os jornais do mundo. Foi um trabalho incrível e isso me marcou muito. Marcou meu aprendizado, marcou minha abordagem sobre certas questões e descobri esses grandes debates que estavam ocorrendo na sociedade e com o corpo docente como um grande campo de trabalho. No dia que me formei, fui à secretaria do aluno tirar as minhas notas e o documento que eles dão, naquele analítico de todas as notas, para levar à reitoria e me credenciar, coisa que se chamava naquela época assistente de pós-graduação. E o mínimo que pode ser no ambiente universitário. E também fiz um tour por lá e que aos poucos me especializou nos grandes debates sobre os valores e comunicações de crises, que é um pouco do que eu estudei e ensino na faculdade e também o que me tem levado a aconselhar iniciativas, projetos educativos, valores e instituições católicas em quase 15 países. E que há 10 anos eu também nunca tinha sonhado, queria visitar tantos países, que poderia trabalhar em tantos lugares diferentes. Isso aí você, com muita energia, muito entusiasmo, colocando-me na frente, fazendo muito amigos, estudando tudo o que puder. Você vai vivendo e as portas vão se abrindo muitas vezes. É uma aventura. Essa é a minha experiência. E eu tenho a sorte de trabalhar em algo que eu amo. E nem todos têm a sorte de fazê-lo e de ter encontrado na universidade e em outras áreas de trabalho equipes espetaculares que fazem você crescer o tempo todo. Amigos em diferentes países, que é algo que se pode ter e que é muito enriquecedor. Estar naquele lugar e poder contribuir com o que pude aprender e com as experiências que tive em projetos maiores que eu nunca teria imaginado, como o vídeo do Papa, por exemplo. É um projeto global que já está, não sei em quantos países, em 15 línguas, que já se arrasta há vários anos e que conheço desde que foi uma ideia maluca do empresário que fundou uma agência de comunicação que apresentou o projeto à Santa Sé e que dirige o projeto há 4 anos. E faço parte dessa equipe e tenho ajudado universidades, dioceses, conferências episcopais, ou formando pessoas para melhorar a comunicação e a cultura
do encontro nos valores cristãos e um curso online que teve centenas e centenas de registros em 20 países. São coisas que em primeira são ideias e depois a vida permite que você, junto com outras pessoas, colaborem, que acabam sendo muito maiores que você, mas permite que alguém que me conhece tenha essa conversa, que para você possa ter sido muito enriquecedora. Para mim foi muito enriquecedor, aprendi muito com as perguntas que me fizeram sobre como preparar a sessão, e isso é um caminho permanente. Às vezes parece que você vai se cansar com alguns projetos, mas o que acontece, pelo menos comigo, é que sempre surge um novo projeto para colocar energia. E se falamos de temas de evangelização que te comprometem 100%, porque você e toda a sua vida, tudo que você faz, de alguma forma, segundo o que é, pode canalizar para isso e colocá-la a serviço de uma causa mais nobre, a serviço de pessoas mais necessitadas. E é por isso que digo que para mim é uma sorte. Agradeço a cada dia poder me dedicar ao que faço e também poder ajudar os outros pelo que faço, pelo que sei fazer e pelo que gosto de fazer. Isso é pessoal. Isso é muito pessoal. Então, mais uma vez, Juan, agradecemos que você pudesse estar conosco hoje e responder a todas as preocupações, as nossas perguntas que estamos tendo. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, foi muito interessante, podíamos continuar horas, mas temos que dar um fim. Muito obrigado e boa noite a todos. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas noches todos. Nos vemos. Que tenham uma boa noite. Buenas noches.